Amados irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor na vida de todos que nos assistem, que cultuam conosco. Chegamos a mais um momento na presença do Senhor em culto nesta noite. É muito bom estarmos na direção do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, enquanto estamos passando esse período de fazer ou de cultuarmos nos nossos lares, glorificando a Deus, porque juntos estamos. Semana abençoada, uma semana muito corrida para todos nós, particularmente para mim, pastor, mas tudo na dispensação do Senhor. Gostaria de iniciar o culto orando a Deus com os amados. Ó Deus bendito, mais uma vez nos encontramos em Tua santa e divina presença. Assiste-nos neste momento, que o culto desta noite fale a cada coração. Se alguém está no hospital ou no leito, no seu lar, no presídio, como assim já ouvi, de alguém dizendo que assistiu o culto, e que Tu possas, ó Deus, abençoar essas vidas aonde estiverem. Que Teu Espírito Santo, Senhor, flua na vida da ordem de pastores e que Tua igreja vá sendo abençoada a todo o tempo. Oramos no nome de Jesus. Amém? Assim, amados, teremos alguns hinos e daqui a pouco mais a mensagem do Senhor que fala ao meu coração, e sei que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu, traduzindo que a melhor coisa na vida é confiar e nunca desistir. Deus te abençoe. Graças a Deus, amados irmãos, venho nesse momento deixar um versículo para a meditação de todos que possam estar vendo esse vídeo agora, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 9. Por coincidência, esse é o versículo o qual fez parte e faz da minha conversão. Diz assim: Deus fala a Josué e o anima. Da mesma forma, pode servir de ânimo para mim e para você nesse momento tão difícil. A palavra diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim tem sido. Nosso Senhor está conosco no momento de agonia, nesse momento tão difícil, mas Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Nesse momento eu quero orar pela tua vida. Santo Deus e Pai, eu venho te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor possa acalentar esses corações, dar ânimo, força, discernimento para poder vivenciar esse momento, Senhor. Difícil, mas não impossível de ultrapassar e nós vencermos esse mal o qual está cometendo o nosso mundo. Senhor, devolve a saúde aos enfermos, ajuda aos necessitados, ampara os teus filhos, manda os teus servos, os teus anjos, para que dê suprimento, tanto do corpo como da alma, que muitos necessitam de uma palavra de conforto nesse momento. Santo Deus e Pai, abençoa todas as famílias que estão vendo esse vídeo agora. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada coração, na tua família. Queridos, a palavra do Senhor, que se encontra em Isaías 55,
capítulo de número 55, versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para as cumprir. Queridos, Deus te prometeu e Deus vai cumprir. O choro pode durar uma noite. Eu não sei como está a tua noite. Eu não sei se essa noite está escura, se essa noite está prolongada. Mas uma coisa eu sei: o dia do Senhor, ele vai raiar na tua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas pela amanhã, ao amanhecer, vem a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela já está raiando na tua vida e na tua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Erga agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, até disse Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, oh, oh, oh. Repreendeu o devorador, ergue agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento, oh, 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 pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até para voar. Voa, voa agora nas asas do vento, oh, 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 pois a vitória é tua, é tua, é tua.
cabeça e olhe para o alto, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu vou ler um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, irmãos, este versículo não condiciona nada. Ele apenas diz: em tudo dai graça. Então, agradecemos a Deus por essa tarde estar aqui. Agradecemos a Deus por esta pandemia, porque se aconteceu, porque Ele viu que precisava. É triste, mas nós precisávamos passar por isso. Quando digo nós, é porque o homem, em geral, estava se sentindo até maior que Deus. Então, como nós sabemos, Deus é soberano, a sua vontade é soberana. E graças a esse momento, hoje vivemos uma nova realidade. Hoje, nós vemos o homem mais solidário, o homem buscando mais a presença de Deus, intercedendo um pelos outros. Vimos as pessoas mais humanas procurando ajudar aquele que precisa, que antes não víamos muito, principalmente os ricos. Os ricos, muitos acham que o Deus dele é o dinheiro, mas hoje ele vê que Deus existe. Muitos já estão temendo e acreditando no poder de Deus. Então, irmãos, nós precisamos passar por momentos difíceis. Nós precisamos passar por dificuldades. Nós precisamos passar por momentos que às vezes a gente olha para os lados e não vê saída. Porque quando passamos por esses momentos, nós teremos a convicção do poder de Deus. Eu passei por um momento difícil. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, na doença que eu tive em 2011. Em consequência dessa doença, eu tenho esse tremor nas mãos, como os irmãos estão vendo. Quando estou num lugar que minha adrenalina sobe, fico tremendo. Mas tudo para a honra e para a glória de Deus. Então, irmãos, que possamos, independente de momentos, estar na presença do Senhor. Mesmo que esse momento seja difícil, mas a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então ele não diz: dai graça na bonança, dai graça na alegria, dai graça na saúde, mas devemos estar sempre agradecidos a Deus, porque é nas dificuldades, irmãos, que Deus nos deixa grande, nos deixa forte. Como a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, quando Paulo clama a Deus para tirar o espinho da carne, Deus responde: a minha graça te basta. É nas fraquezas que o meu poder se aperfeiçoa. Então, irmãos, é nas dificuldades que a gente aprende a servir a Deus direito. A gente aprende a enxergar o trabalhar de Deus. A gente sente o poder de Deus em nossas vidas. Eu sou testemunho disso.
Minha história se divide em duas. Antes da síndrome de Guillain-Barré e depois da síndrome. Porque foi naquele momento que eu senti Deus agir em minha vida. Então hoje eu faço cumprir essa palavra. Em tudo eu agradeço. Agradeço a Deus pelo dia de hoje. Agradeço a Deus por esse momento maravilhoso, que é de contar milagres e termos forças para passar por este momento difícil. E graças a Deus, Ele tem nos ajudado até hoje, para a honra e glória do seu nome. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Diremos assim: Pai eterno, Pai amado, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estar aqui em tua casa, Pai. Ó Pai, abençoa, Pai, a esta igreja, cada irmão, do irmão ao pastor, Pai. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoa, Pai, mais um ano estamos em tua presença. Mais um ano, Pai, que está fazendo ano esta igreja, Pai. Pai, te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Pedimos ao Senhor, Pai, para pegar essa pandemia, Pai, esse vírus, e botar bem longe daqui, Pai. Oh, Pai, tenha misericórdia de cada irmão, tenha misericórdia dessa igreja, tenha misericórdia deste Brasil, desta nação, Pai. Pai, só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Tenha misericórdia, Pai. Te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja na vida de todos. Quero trazer um louvor para a igreja, mas antes deixo para a meditação dos irmãos um texto que está em 2 Crônicas 7, capítulo 7 e o versículo 15, que diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus está declarando para você que os olhos dele estão abertos e que os seus ouvidos estão atentos. E diz ele, a oração que você fizer neste lugar. Onde é que você está nesse momento? Como é que você se encontra nesse momento? Em que situação? Ore ao Senhor. Ele está te vendo e Ele está te ouvindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu ouvi tua voz me chamar, estou aqui e quero te ajudar. Quero saber quem sou, é só olhar as minhas mãos e encontrarás as marcas dos cravos cruéis que furaram também os meus pés. E o sinal da lança que em meus lados cravou, estou aqui
pra mim o seu problema, mas conte agora. Eu vim pra mudar o rumo de sua história. Saia desse vale, sinta a minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome essa espada, enfrente o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que te dou agora. Declare comigo a sua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor, com muito amor, com muito amor. Estou aqui, conte pra mim o seu problema. Te empresto meu ombro pra te consolar. Conte comigo. Eu vim pra mudar o rumo de sua história. Saia desse vale e sinta minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome essa espada, enfrente o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que te dou agora. Declare comigo a sua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor, com muito amor, com muito amor. Estou aqui. Aleluia. Conte com Deus. Ele sempre estará ao seu lado. Que Deus te abençoe. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu corpo. A mensagem desta noite é um texto que, com certeza, se encaixa às situações que vivemos e traduzo isto na palavra do Senhor, quando nos fala que a melhor coisa é crer do que duvidar. Estamos num mundo com verdade de muitas incertezas e que, em muitos casos, a descrença está tomando maior vulto do que a convicção da segurança que precisamos ter. Respaldo-me na palavra do Senhor, o que está escrito no Evangelho de Mateus, em uma das passagens que eu acredito ser de grande singularidade na vida de todo ser humano, de todo cristão. Escutem o que a palavra do Senhor nos diz. Uma passagem com Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 14, o versículo 22 ao 33. Uma leitura muito linda e singular. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou melhor dizendo, ficaram com medo, atemorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Deus bendito. Ó Deus, muito obrigado, porque diante de um tempo tão revolto, de situações tão adversas, nós temos um Deus em quem confiar. Temos alguém com poder a buscar, a conversar. Ajuda-nos a ver com os olhos espirituais o que tu tens feito e o que ainda has de fazer pela tua igreja, pelo teu povo, por cada um que nesta noite está orando comigo, no nome de Jesus. Amém? É melhor crer do que duvidar. Não é? O texto lido é uma das passagens que com certeza traz à tona a deidade de Jesus Cristo. A deidade de Jesus, ela é aplicada na condição em dizer homem Deus e Deus homem. Isto é muito bom ver na Bíblia, porque para nenhum outro homem é dada esta condição, e é uma das razões que mostra claramente que Jesus é Deus. Alguns tópicos deste texto nós queremos conversar com os irmãos naquilo que Deus tem falado ao meu coração, naquilo que Deus tem trabalhado em minha vida particular, naquilo que Deus tem falado à igreja, naquilo em que alguns estão me escutando diante do processo que está vivendo, poderá também acrescentar crença, segurança para a sua vida nesse texto, ou nesses textos. Um deles está claramente em que Jesus Cristo, como Deus, gostava, tinha uma proximidade de buscar o Pai. Jesus, homem, a deidade, mas ele, sendo Deus, vou usar um termo como o nosso, gostava, era para ele singular ter comunhão com Deus, com o Pai. E ele orava. Primeira lição, dá para cada um de nós, você que me escuta, particularmente, não termos esta vontade de buscar a presença de Deus? Dá para um ser humano crescer na vida,
desenvolver, criar valores, ter uma vida comum e não ter a vontade de conversar com o Deus que o criou? Dá para entender alguém que talvez conheça da palavra de Deus e não queira ter esta intimidade com Deus? Isso implica dizer que é melhor crer do que duvidar. Todo aquele que crer piamente em Deus, ele gosta de ter intimidade com Deus. Entendo plenamente que pode haver situações em que muitos talvez digam: eu não tenho tempo, não tenho condições, pode acontecer, mas eu posso dizer a você com muita certeza, qualquer desculpa, qualquer pensamento que alguém queira traduzir, ele é vago diante dessa situação. Não há por que dizer que não tem como conversar com Deus, tem como não ter intimidade com Deus. Impossível. Porque o próprio Deus propicia à sua criatura momentos para que ele tenha esta ligação com ele. Jesus Cristo estava com os discípulos, como lemos no texto, e ele conduziu os discípulos e disse uma palavra assim: sigam, partam para a outra banda, a outra margem, o outro lado. Essa é uma situação também de lição que nós vivenciamos hoje, que nós não sabemos. A insegurança de muitos é exatamente esta. Eu não sei o que é que está do outro lado. Eu não sei o que é que me aguarda no porvir. Bom, para muitos. Mas aqueles que creem em Deus, ele sabe. E eu creio que você também sabe. Eu acredito que a humanidade toda sabe. Pode não acreditar, mas sabe que após a partida deste mundo, nos reserva estar com aquele que deu a vida, seja em qualquer segmento que você pensar. Todos viemos de Deus, diz a Bíblia, e todos retornaremos para Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Todos haverão de entrar e estar diante do tribunal de Cristo. Basta apenas crer que Jesus Cristo é o seu advogado. 1 João, capítulo 3. Então, a grande maioria, aqueles que vivenciam o poder de Jesus Cristo, sabem que haverá o juízo final. Os desavisados um dia vão ter que conhecer, porque a Bíblia diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. A terceira lição que trago também é melhor crer do que duvidar. Está, meu irmão, meus queridos que nos escutam, dentro de uma questão que diz a Bíblia: e ele ficou sozinho, e caindo a tarde estava ele só. Só. Estava analisando esse texto e vendo como é interessante a vida das pessoas. Antes a multidão estava com ele, multidões. Mas ele, Deus, o Filho de Deus, o Deus homem, o homem Deus, precisava estar só. Esse texto me falou ao coração, traduzindo para a igreja do agora, do hoje. A igreja precisa estar a sós com Deus. Se isentar um pouquinho da mesmice, das coisas que são criadas, posso dizer assim, dos cultos festa, posso dizer também sem medo de errar, de cultos que apenas é para agradar o ego próprio, para agradar pessoas,
Aí a igreja agora se reclusa, e digo igreja multiplicada dentro da casa, de nossas casas, de nossos lares, numa questão de estar sozinha e dizer como está a minha vida cristã. É melhor crer do que duvidar. Então eu preciso rever a minha crença, a minha confiança, a minha dedicação com esse Deus ou com o Deus a quem eu professo, em quem eu confio e em quem está a minha vida. O próprio Filho de Deus, ele esteve um momento só para conversar com Deus. Estava há poucos dias conversando com colegas pastores e dizendo exatamente isto sobre a questão. Estar só, estar no isolamento, não quer dizer solitária. Não quer dizer solitária. Uma pessoa, alguém preso, vai para a solitária, ele ficou ali solitário. Aí alguém vai dizer, mas ele está sozinho. Mas a igreja, ela está dentro das casas, ela está isolada, mas não solitária. Porque ela está unida no mesmo espírito. Unida na mesma condição. Unida no mesmo pensamento. Aí traduzo assim, que muitas vezes isolamento não quer dizer solitário. Isolar pode acontecer de você estar no meio de uma multidão e estar isolado de todo mundo. Como é isto? Alguém pode estar falando o que quiser e eu estou com o meu pensamento em Deus. O inverso também é verdadeiro. Há pessoas que estão dentro da igreja, no templo, no culto, e não estão sequer pensando nas coisas de Deus. Jesus Cristo precisou estar sozinho para ter esta intimidade com Deus. Busque esta lição nesse texto. Separe-se um pouquinho. Crer é melhor do que duvidar. Se você crê que você, reservando minutos a sós com Deus, você será abençoado, eu lhe digo com certeza e franqueza, será sim, porque não é uma garantia humana, é uma garantia divina. A terceira lição que trago para os irmãos, esse texto é muito rico, mas está na condição em que os discípulos agora ficaram sozinhos, afastados do mestre, e geralmente é assim a vida. Ficou sozinho, eu acho que eu cuido da minha vida, homens pescadores, conhecendo do mar, e o mestre disse, sigam para outra margem, tinham que, de certa forma, na condição que a Bíblia diz, tinham que atravessar o mar da Galileia, no caso, e deveriam estar em outra margem, e naquele momento houve exatamente as turbulências. As turbulências. Todas as vezes que você se afastar do Senhor, as turbulências chegam. E ainda que não chegue, chega uma coisa chamada insegurança. Soltou a mão de papai, a insegurança chega. Lembra dos filhos? Quando estavam meditando nesta palavra, quando nossos filhos eram menores, eu e a esposa íamos ao shopping. E isso acontecia várias vezes, porque eles ficavam comigo. Às vezes eu me intertia olhando alguma coisa, de repente, meus filhos saíam dentro do shopping, e quando eu me via, cadê? Quando ela olhava para mim, cadê meus bebês? Meu Deus, cadê meus filhos? A gente ficava sem saber para onde correr. Ela prontamente ia lá para a porta do shopping, da loja. Bom, por aqui eles não passam, eles estão aí dentro. Eu disse, eu vou procurá-los. Mas largou a mão do pai, se perde. Largou a mão do pai, insegurança. Assim também é a vida cristã. Graças a Deus que Deus está, trago essa ilustração, Deus sempre está à porta, dizendo, meu filho, eu não quero que você se perca. Por aqui você não sair para fazer o que não é do meu agrado, eu não quero, a não ser que você se desvencilhe. Mas volto ao texto dizendo assim,
Eles estavam sozinhos, veio a turbulência, mas o mestre sabe o momento de chegar, sabe o momento de estar conosco, sabe o momento de dizer, eis-me aqui. E foi exatamente assim, quando eles estavam naquele temor. Diz a Bíblia que o barco já estava longe, a muitos estádios ou a muitos metros de distância da terra ou da margem, e sendo açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. E é nesse momento de vento contrário, é nesse momento de incerteza, é nesse momento de dúvida, é nesse momento de tanta turbulência interior e exterior, que eu digo a você, meu querido irmão, meu querido ouvinte, é melhor crer do que duvidar. Agora, crer em alguma coisa que lhe traga segurança, que lhe traga alegria interior, que lhe traga paz na alma. Quando a situação assim acontece, e muitas vezes nós entendemos que alguns escritores, psicólogos falam até sobre essa questão, de que quando nós estamos em uma situação difícil, para resolver algum problema, geralmente a gente não vê, a gente centra naquele problema, focaliza só naquela situação e parece que todas as soluções elas são dissipadas. Não existe. Enquanto o homem pensar que ele tem condições de resolver seus problemas, sejam eles pessoais, sejam eles materiais, seja ele de alimento, seja do que você imaginar, enquanto o homem pensar que é ele quem resolve, o mundo vai de mal a pior. Porque ele precisa crer e não duvidar que quem sustenta a nossa vida é Deus. Um exemplo claro, simples. Coloca-se uma semente de feijão, ou melhor dizendo, estamos no mês de junho, 3 sementes de milho. Quem vai fazer com que essa semente germine? Quem vai fazer com que daqui 3, 4 meses você tenha várias espigas de milho? Quem? O homem? O adubo? Você pode botar o que for. Se não tiver a chuva seródia, se não tiver a mão de Deus, se não tiver Deus operando, a semente seca e não germina. Ainda vou mais longe. Quando essa semente germina e nasce lá, vamos imaginar assim um pé de milho, aí você plantou 3 grãos e tem ali naquele pé de milho várias espigas com quantos grãos? Desafio você a contar. Quem fez? O homem? Jamais. Sei que tem a ciência, sei que tem aí as químicas, e alguns vai dizer é por isso, mas ele pode fazer o que for. Ele vai ter que parar em Deus, porque é melhor crer do que duvidar. A última lição, dentro do texto que temos, que são muitas, mas apenas reservei estas. Quando aqueles homens estavam naquela turbulência, achando que eles poderiam fazer o que eram deles, e com medo, e na incerteza, e o mar revolto, lá vem quem? Aquele em quem eu creio. Aquele que é dono do universo. Aquele que está aí na tua casa, no teu lar, como está na minha. Aquele que está aí no teu leito. Aquele que está aí no hospital. Aquele que domina o mundo. Aquele que tem poder para dizer a você, creia em mim, Jesus Cristo. E a Bíblia nos dá um sentido tão bonito que muitos leem e passam despercebidos, que é exatamente este. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Já parou para pensar sobre isto?
Jesus andando por sobre o mar. Enquanto todos os discípulos estavam atribulados, angustiados, no meio da noite, aí lá vem aquela figura andando por sobre o mar. A incredulidade das pessoas, dos discípulos à época, foi tão grande que eles tiveram com o mestre há poucas horas, com as multidões, ou tinham visto milagres, tinham presenciado o poder de Deus, aí vê agora aquela figura andando por sobre o mar e diz, não tem outro, só pode ser o mestre. Não. Ficaram com medo mais ainda. Não é assim a nossa vida. Nós cremos num Deus que faz milagre. Nós cremos num Deus que já operou milagre na sua e na minha vida. Milagres na igreja. Milagres no mundo. Um Deus que já fez com que o homem vencesse tantas situações difíceis. E agora, diante de um problema que estamos enfrentando, parece que Deus não existe. Todo mundo com medo. Todo mundo assustado. Traduzo mais uma vez, é melhor crer do que duvidar. Se o Deus operou há 40 anos atrás, em tantas e tantas situações difíceis que o mundo enfrentou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Vamos para o texto? Quando Jesus vem andando por sobre as águas, a Bíblia diz que os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados de temor, ou atemorizados, e exclamaram, é um fantasma. Naquela época tinha fantasma? Não mudou? As pessoas, quando não sabem o que está vendo, inventam qualquer coisa. Inventa que alguém fez mal para mim. Estava conversando com um colega meu, pastor, e ele, falando sobre uma ovelha, chegou para esse pastor, eu não sei o que dizer, uma pessoa crente, mas foi dizer que essa questão da pandemia na família foi alguém que fez alguma coisa para ele. Crente! Eu disse, meu filho, só tem um caminho a dizer. É mostrar que se a pessoa crê em Deus, em Jesus, e ainda está com a cabeça pensando que alguém faz mal, seja lá de que linha for, paciência, ele está crendo mais no inimigo do que em Deus. Não sei nem o que, eu confesso, é conversar, é abrir a Bíblia, é ter intimidade. E eu pude dizer isso ao nosso colega. Meu filho, lê a Bíblia, mostra o Salmo 23. Versículos simples. O problema de muitos é que querem ver a história de Cristo no final. Como que alguém lê uma história e já quer ver o fim. Apocalipse, Daniel, e não vê a realidade daquele que você precisa crer que é Jesus. Deixa eu voltar ao texto. Aqueles homens viram um fantasma. E a primeira palavra de alguém que tem poder sobre tudo, que você deve crer, e crer com segurança, foi esta. E Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Conclua a reflexão da noite. É melhor crer do que duvidar. Tenha bom ânimo em Jesus. Sempre quando leio esta palavra bom ânimo ou ânima, não posso deixar de traduzir e dizer que ânima é alma. É exatamente a expressão quando nós podemos dizer tenha uma alma segura, uma alma feliz. Quando alguém usa o termo dizendo assim, desanimado, uma pessoa que está sem ânima, sem alma. Então Jesus diz assim, tende boa alma, alma que crê, alma que sabe em quem confiar, não temais, é Jesus.
diante do quadro que vivemos, é melhor crer do que duvidar. Tenha uma alma dobre. Coloque seu coração nas mãos do Senhor. Aprenda desde o início o que é que está do outro lado. Alguém está com você, segurando você e esperando você, para que você não venha se perder diante das circunstâncias da vida. Não somente no corpo, porque o corpo, como a Bíblia diz, será transformado. Tudo isso que você vê, mas a ânima ou a alma, ela tem que ser crente, confiante. Ela tem que estar sem temor do que virá ou do que está passando. Que Deus, em seu Espírito, tenha falado ao teu coração nesses minutos e que o Espírito Santo do Senhor possa ter trazido ao teu coração, como tem trazido ao meu, a confiança plena de que há um Deus cuidando de nós. Há um Deus que está cuidando da tua alma. Há um Deus que está cuidando do teu ser. Há um Deus que está cuidando plenamente do teu viver. Vamos orar. Ó Deus bendito, que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia esteja com essas vidas que nos ouviram. Pai bendito, que em tudo e em todas as coisas nós possamos entender que tu és um Deus que cuida, que opera e que está conosco em todo o tempo. Deus te abençoe e te enche de graças nesta noite. Logo após, daqui a pouco mais estaremos dando os avisos para toda a igreja. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Meus irmãos, encerrando o culto desta noite, nós queremos dizer que amanhã iniciará nossa semana de conferência do aniversário da igreja. Dias 8, 9 e 10 de junho, nós estamos como igreja completando seus 53 anos de existência, 53 anos de organização. Todos nós fazemos parte dessa história. Amanhã nós temos todo um culto com palavras de irmãos da nossa igreja e também a mensagem do pastor Fernando Brandão. Pastor Fernando Brandão é diretor executivo de missões nacionais e também é diretor interino do Seminário Teológico Batista do Sul. E nós agradecemos a Deus esses homens que estarão conosco nesses dias de conferência. Na terça-feira teremos Lucas Valença, um missionário de missões nacionais também, que foi radical lá no Haiti, passou algumas experiências, e Lucas Valença daqui da nossa cidade. E no dia 10, encerrando as conferências, o pastor Ney Ladeia, que também é diretor da Ordem dos Pastores Batistas lá do sul dos Estados Unidos, na América do Norte, e que nós possamos estar agradecidos a Deus. Pastor Ney, diretor executivo da Associação das Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. E também é diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros lá na América do Norte. E esses homens estarão nos ajudando, trazendo mensagens evangelísticas e também missionárias para o crescimento da igreja e de todos que nos escutam. Os nossos cultos todos estarão no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Gostaria de pedir a cada um que me escuta que, se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva. Nós estamos tentando ter um tempo assim maior nessas publicações, enquanto estivermos assim nesse processo de fazer nossos cultos em redes sociais.
creio que, crendo em Jesus, crendo em Deus, a gente passa para o outro lado mais rápido e mais fácil. Que Deus te abençoe. Uma noite abençoada na unção do Espírito Santo de Deus.